Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu vi agora, pouco depois do carnaval, durante o carnaval, um meme que dizia assim: e se você encontrar o seu psiquiatra pulando carnaval? Eu achei curioso porque há algum tempo atrás aconteceu algo similar, não comigo, mas um ex-paciente meu havia se mudado para outro estado e já vinha em acompanhamento com um psicoterapeuta já há algum tempo, já tinha estabelecido um bom vínculo. E um dia ele passa e vê esse psicoterapeuta dele numa rodinha de amigos, num barzinho, tomando um chopp. E ele se desencantou, terminou a relação psicoterápica e, como ele havia vindo aqui para Salvador de férias, ele veio conversar comigo, dizendo exatamente isso. Como é que pode? Se ele é meu psicoterapeuta, como é que ele está no barzinho? Essa confusão entre o papel profissional do profissional da área psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, como se para se ser psiquiatra e se ser psicoterapeuta, a pessoa tem que ser acima do bem e do mal. Tem que ter todos os seus problemas resolvidos, ser praticamente um guru da área psi. Não, nós exercemos um papel profissional. Só que esse papel profissional é totalmente diferente de todos os outros, porque mesmo dentro da medicina, ou dentro da psicologia que trabalhe não com forma de psicoterapia, em todas as profissões, a vida pessoal do profissional está razoavelmente delimitada em relação à sua vida profissional. Ou seja, o seu conteúdo pessoal não é cobrado dele durante o exercício do seu papel profissional. Por exemplo, um cirurgião. Um cirurgião, quando vai trabalhar, ele necessita dos recursos técnicos dele, mas os problemas pessoais do cirurgião não estarão sendo postos. Não estou dizendo que isso não possa afetar o seu desempenho, não é isso. Eu estou me referindo que no exercício da profissão dele, os conteúdos dele não serão mobilizados. Um engenheiro pode ter centenas de conflitos pessoais, mas na hora que ele vai exercer, aquilo que efetivamente ele faz não se mistura com o que ele sente. Enquanto que os profissionais da área psi, não. Qual é a matéria-prima de todos nós? Qual é a nossa matéria-prima? A nossa matéria-prima é exatamente os conflitos humanos. Então, todas as vezes que um profissional da área psiquiatra ou psicólogo, esteja passando por dificuldades pessoais, e ao começar a exercer seu trabalho durante o dia, ele estará se defrontando em se colocar numa posição. É um exercício que muitas vezes é muito angustiante para o profissional, porque ele tem que se colocar numa posição mais objetiva em relação ao seu paciente, enquanto por dentro ele está sendo atravessado pelos seus problemas pessoais, que podem ser até idênticos aos dos pacientes. E essa fantasia de onipotência que existe em relação ao profissional da área psi, tipo, você tá me analisando, é? Todo mundo já escutou isso ou já falou isso em algum momento. Como se o mero olhar já enquadrasse a pessoa e o profissional da área psi fosse sempre um diagnosticador crônico. Não é assim. O profissional da área psi, ele, para exercer seu papel, necessariamente precisa estar num contexto terapêutico. Falar de relações humanas entre duas pessoas em que se não se estabelecer um vínculo terapêutico é, no mínimo, uma imprudência. Então, existe, por um lado, essa fantasia de que os profissionais da área psi precisam necessariamente ser pessoas absolutamente equilibradas, e não seres humanos que detêm um conhecimento para ajudar os outros, e algumas vezes a si. Mas mesmo um profissional da área psi, ele precisa de algum outro para ajudá-lo, quando for de sua situação pessoal. Então existe, por um lado, uma fantasia
onipotente em relação ao profissional da área psi, e que ele tem que ser uma pessoa totalmente isenta de qualquer tipo de problema, como eu disse, um avatar na Terra, e que ele não pode ter os desempenhos, as atitudes que as pessoas podem ter no seu dia a dia. A segunda coisa é perceber que o profissional da área psi, por ser um ser humano exercendo um papel profissional, continuamente ele está sendo atravessado pelos problemas pessoais. Só que problema pessoal é exatamente o tema do trabalho dele, diferentemente de um pneumologista. No caso, eu me referindo ao psiquiatra. O pneumologista vai lidar no seu dia a dia, 24 horas por dia, com um problema completamente diferente daquele que ele esteja vivenciando. Enquanto que o profissional psiquiatra, o profissional psicólogo, o que ele estará lidando durante as 24 horas é algo muito perto e muitas vezes idêntico ao que ele possa estar vivendo. Só que ele é forçado por dever de ofício, ele necessita se diferenciar, usando a terminologia psicodramática, ele necessita se diferenciar o suficiente para conseguir olhar para o paciente, para a situação do paciente e se colocar numa posição que possa corresponder à ajuda ao paciente. Porque a pior situação que pode existir num profissional da área psi é se deixar, vamos dizer assim, indiferenciar, se confundir os seus problemas com os do paciente e terminar solidarizando-se humanamente com ele e perdendo esse distanciamento profissional que necessita para intervenção. A área psi é uma área que necessita de 2 instrumentos sempre. Como eu costumo dizer, um microscópio, que é a capacidade de olhar detalhe microscopicamente, e ao mesmo tempo um grande zoom, uma grande angular, que permita ver todo o contexto em que as coisas acontecem. Se nós nos confundirmos, ou na terminologia psicodramática, nós nos indiferenciarmos no papel, o que é que o psicodrama chama de se diferenciar num papel? É ter clareza daquilo que sente, o que é dele e o que é do paciente. Muitas vezes o paciente pode, vamos imaginar que um profissional haja perdido recentemente, esteja enlutado. E o primeiro paciente que ele vai atender é um paciente que está vivendo um processo de enlutamento. Claro que o sentimento dele, tudo que ele está sofrendo, estará presente no momento que ele está escutando. O que ele precisa é discernir se na hora da intervenção ele está fazendo por apenas compaixão, apenas simpatia ou por necessidade técnica. A palavra simpatia e compaixão, todas as duas são similares. Em latim, compaixão significa sentir com, simpatia em grego é a mesma coisa. O profissional da área psi, ele sente com o paciente porque, como ele é ser humano, ele tem parte disso. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter esse discernimento, que nós chamamos de diferenciação no psicodrama, para que, ao exercer o fato, eu consiga perceber o que eu estou fazendo é por impulso ou por necessidade. Essa intervenção que eu estou fazendo é por impulso ou necessidade? Essa sugestão que eu estou dando é por impulso ou por necessidade? Então, resumindo, o profissional da área psi é um ser humano exercendo um papel profissional. Como tal, ele só tem um requisito a mais, que nenhum outro profissional tem. Ele precisa ter clareza do que ele sente, para que não se confunda simpaticamente com o paciente. Ou seja, como se o paciente fizesse uma queixa, eu sentisse a resposta, abraçasse ele e os dois fôssemos tomar um chopp. Não, isso não é exercício profissional. Eu perceber o paciente contar um episódio que engancha com algo pessoal, é preciso ter essa clareza de que como é que vai ser a minha resposta para isso. Eu estou dando uma resposta de bate-pronto, uma resposta que é motivada por sentimentos meus, por sensações minhas, ou eu estou dando uma resposta que é aquela que se adequa à cena proposta pelo paciente. A dúvida que eu ponho do paciente é a minha dúvida que eu estou simplesmente transpondo para ele, ou é a dúvida necessária para que o paciente encontre o ponto de vista dele? Em resumo, sim, você pode encontrar seu profissional de área psi em qualquer situação de ser humano.
Sim, um profissional da área psi não é isento de cometer erros. Sim, um profissional da área psi é um ser humano absolutamente comum, como ser humano. Sim, um profissional da área psi, e é por isso que ele é profissional da área psi, porque por ser um ser humano, ele tem capacidade de estabelecer uma relação com as queixas do paciente em maior ou menor grau. O único cuidado do nosso exercício é estarmos sempre fazendo essa reflexão de que o que eu estou sentindo agora, quanto está interferindo na minha visão e na minha ação. Eu espero que haja sido útil para vocês isso. Tchau.